a Bia, sou amiga do Isaac desde o 10º ano do secundário, sei lá ver, 3, vai fazer 5 anos. Ao início não estava à espera, toda a gente da turma falava que poderia ser capaz, eu não estava nem aí. Depois a gente acabou o secundário, afastávamos um bocado e só passado uns tempos é que voltámos a reencontrar-nos e foi aí que ele me contou da situação dele. Ao início foi estranho, porque não estava à espera, sempre o conheci de outra maneira, né? Mas aceitei logo na boa, foi só o tempo de adaptação de não o chamar, pronto. Mas isso disse-lhe sempre que ia ser difícil para mim ao início, porque já o conhecia há bastante tempo. Se tivesse acabado de o conhecer seria mais fácil, mas pronto, e agora já está na descontra. Havia certas pessoas que quando souberam, vieram dizer que já estavam à espera. E então, pronto, já pensavam que isso ia ser possível. É que sou um bocado desligada disso e não ligo muito. Lá está, eu nunca o vi como um rapaz, tanto que quando ele me disse, na altura já estava mesmo a ser tratado por Isaac e eu ainda não o via como um Isaac. Foi um bocado estranho ao início, vou confessar, é verdade. Mas com o passar do tempo, passou e foi uma coisa que eu sempre lhe disse. Sempre fui sincera com ele e sempre lhe contei tudo e ele sempre aceitou na boa e pronto. Deu o meu espaço de adaptação. Era eu chegar à escola de manhã e lá vem o Isaac. Mano, este fim de semana foi muito bom. Eu então, olha, estive com esta, com aquela. Ele vai me matar, mas é verdade. Pronto, é o lado melhorengo dele, mas sempre nos demos bem. Logo no 10º ano fomos passar férias juntos, uma semana. Yeah. E também foi um grande apoio no meu secundário, foi ele, porque eu na altura andava assim meio, sou bem rebelde e não sei o quê. E ele sempre foi bem certinho nas coisas, eu vou fazer isto, vou chegar com estes objetivos, vou fazer não sei o quê, acontecer. E isso ajudou-me também a acalmar um bocado e ir também na onda dele. Estávamos sempre juntos nos trabalhos de grupo e não sei o quê. Nisso ajudou-me bastante. Tanto que eu fiquei com cara de parva quando ele me contou, eu, faz o quê? Vais nada. Sempre achei que ele estava a gozar comigo. Mas ele a mim nunca me disse nada. E na operação? Não, na operação não consegui estar porque estava a trabalhar. E além disso, o hospital que era, não dava muito jeito de ir lá ter com ele. Mas falava com a Mariana, falei com ele depois e depois quando ele saiu do hospital tentei ter com ele. Ainda fui umas vezes às consultas na Júlia de Matos. Grandes checas na Júlia de Matos. Como eu nunca desconfiei, eu nunca pensei que isso poderia acontecer ou assim, a maneira dele ser, antes e agora, ele agora para mim está melhor. E lá está, acho que está mais confiante dele e é mais ele. Mas de resto acho que está igual ao quando era comigo no secundário. Acho que é preciso muita coragem para fazer o que ele está a fazer. E ele muitas vezes vai-se abaixo. E foi-se uma vez abaixo ao pé de mim. Porque ele é um pouco como eu, vai guardando, apesar das coisas estarem a magoá-lo e cenas de género, e ele faz-te forte. E se calhar ele precisava um pouco mais de apoio nesta situação toda, não é uma situação fácil. E todas as vezes que ele precisou de falar comigo, eu estava lá, ajudei-o, dei-lhe as minhas opiniões e sempre o apoiei. Bora, vamos nessa, não desistas agora. E pronto, acho que ele agora está feliz e está tudo encaminhado, está tudo a correr bem. E agora sim vejo como um Isaac, um grande gajo. Nós quando estamos sempre juntos há sempre porcaria, estamos sempre na palhaçada um com o outro. Mas lá está, foi no início quando eu o conheci, nós passávamos mais tempo juntos, passeávamos por Lisboa de uma ponta à outra, vinhamos para aqui para o Corte Inglês, às vezes antes de abrir, nossa senhora, houve uma vez que viemos para aí, chegámos cá, eram 9 horas, ficámos com um cara de feitos de paros a olhar para a porta que estava fechada, nós só abria às 10 e nós ficámos aí. Mas pronto, fazíamos passeios, andávamos por todo o lado, andávamos sempre aí, andávamos sempre os dois, basicamente. Finalmente atinou. E a Mariana põe-lhe muito isso na cabeça.
Ainda lhe falta um bocadinho, mas a Mariana tem-lhe posto ali na linha, como ele precisava. Porque ele andava só na boa vida, gajas e noite. E a Mariana veio ajudar bastante isso. E foi uma das pessoas que eu gostei bastante de conhecer como namorada do Isaac, foi a Mariana. Tanto que eu tenho uma situação muito engraçada para partilhar, que foi no Conventinho, quando estávamos no carro, o Isaac já me falava há uns tempos de uma Mariana, de Alfornelos. Não sei o quê, Mariana, blá, blá. E nessa noite estava lá uma Mariana com ele, só que e depois eu sou bem despassarada. Estávamos no carro os três e eu do nada vir-me, então, mas quem é a Mariana de Alfornelos? E ela estava lá ao lado, sou eu. Porque eu disse-lhe, então, mas conta lá a cena, chama Mariana, não sei o quê. E olha, sou eu. Ok, pronto. Isso, pronto, foi uma das que ficou e foi muito engraçado. Tanto passámos o verão sempre juntos, mesmo com a Mariana. Eles iam lá ter comigo lá a Santo António, andávamos aí. Éramos uns morcegos, íamos à noite e dormíamos de dia. Não por usar, né? Mas havia alturas em que eu podia não andar com aquilo e andava na mesma, e acho que às vezes aquilo estava demasiado apertado para o que devia. E eu cheguei-lhe a dizer que para alargar um bocado, e aquilo também estava a ficar com um resultado assim um bocado estranho. Estava a ficar com o peito estragado, literalmente, tipo, a zona do mamilo estava a entrar em feridas e cenas. E eu disse-lhe para ele ver disso mesmo, e dei-lhe boas vezes na cabeça por causa disso. E pronto, tanto que ele foi quase operado de urgência, assim dizer. Mas, é. Cenas a Isaac, aí é mesmo só ele é que sabe, só ele é que quer e pronto. Cenas dele mesmo. Agora andei um puto maluco em tronco nu, em todo o lado, olhem para mim que eu sou belo e lindo. Agora está como ele quer. Mas acho que até não aceitaram mal, mas há cenas em que acho que não o apoiam como deviam de apoiar. Como pais, né? Já que aceitaram, ao menos dá um bocado mais apoio. E acho que isso não acontece. Como é que vai ser a pila? Né? Toda a gente questiona-se sobre isso. Porque o peito é fácil. Tu chegas lá, tiras e já está, como se pode ver agora. Agora lá em baixo é estranho. E a gente no café comentávamos todos e não sei o quê, havia bem pessoal que comentava e eu comentava com eles, mas chegava ao pé dele e dizia-lhe, olha, eu disse isto, que era, mano, explica-me como é que vai ser a tua pila, que eu não estou a perceber nada disso, está a ser muito confuso. E ele perdia tempo a explicar-me e dizia como é que era e não sei o quê, e eu ficava naquela, não estou a visualizar a cena. Então falava com o meu padrinho, que é enfermeiro, e disse-lhe a situação do Isaac, expliquei, não sei o quê, e perguntei-lhe também. Então, já tivemos os dois uma grande conversa sobre isso, em que ele disse que ia ter tipo um botãozinho para ter a ereção e não sei o quê. E eu ri-me bem, e então quando estive com ele, lá está, antes de estar com ele, estava com os meus amigos que também o conheciam, mas não eram tão chegados a ele, e dizia-lhes, aquilo é assim, carrega num botão, sobe, carrega no outro, desce, pronto, vai ser mais ou menos assim, estão a ver? E depois chegava ao pé dele e dizia-lhe isso. E às vezes da brincadeira, quando estamos só os três, eu, a Mariana e o Isaac, digo bem da vezes, aí, Mariana, olha, quando ele tiver a cena feita, eu ponho o gajo direto e tu tratas do assunto, que eu vou ter que carregar no botão pelo menos uma vez. Mas são assim brincadeiras, que ele sabe, ele não leva a mal porque eu digo-lhe tudo, percebes? Agora, se eu estivesse aí a dizer-lhe nas costas, a dizer bem merdas como costumam dizer, e depois ele vir a saber, não sei o quê, não, eu digo aquilo, vou-lhe dizer a seguir também. Sim, ao início também estava um pouco à defesa com ele, não sabia como é que ele estava agora, porque houve aquele afastamento, a gente acabou o secundário, deixámos, já nem sei porque é que a gente voltou a falar, mas pronto, voltámos a falar e não sei o quê, e eu não sabia como é que ele estava naquela altura, já sabia que estava na faculdade e não sei o quê, mas não sabia se era a mesma pessoa que eu tinha conhecido. Mas então também estava um bocado à defesa, também para não me enganar, então falava pouco, até me senti confortável com a situação. Mas lá está, depois nós passámos o verão quase todos juntos, quase todos os dias ele vinha ter comigo ou eu ia ter com ele, e isso também ajudou bastante à adaptação, e foi muito mais depressa. Porque eu antes tinha o nome dele antigo, entre parênteses Isaac, para não me baralhar. Até que cheguei a um ponto e depois mostrei-lhe, olha, o teu nome está assim, mas tem que ser assim, porque senão isto não vai dar. E ele, ok. E no outro, uns bons meses, até foi antes da operação, olha, e já estava mesmo só Isaac, porque
pronto, já tinha feito todo aquele processo de adaptação, já não fazia confusão nenhuma, já estava mesmo numa boa com a situação e agora é super na descontra. Havia pessoas da nossa turma, o Isaac nunca foi chegado a ninguém da nossa turma. Isso também porque gozavam com ele por causa das notas. Nós estávamos no ensino profissional e a cabeça dele às vezes era mais do que aquilo. E achei bem ser, só que havia muita inveja ali à mistura. Havia uma outra pessoa que se calhar falava bem com ele, mas era quando estava sozinha. Quando estava em grupo era uma merda. E então ele com a nossa turma nunca se deu muito, eu dava-me mais. Houve uma altura que me cheguei a dar mais com eles do que com o Isaac. O resto do pessoal da escola, assim de amigos em comum, tenho amigos que sempre foram chegados a ele e continuam-lhe a falar na mesma, na boa. Há outros que foram pequenas... Como é que eu digo explicar? A pessoa antes da Mariana, a pessoa com quem ele teve no secundário, mais as amigas, era uma merda. Portanto, quando essas pessoas souberam, eu conhecia-as, também eram minhas amigas, mas elas comigo nunca atrofiaram, porque não tinham nada que atrofiar, mas com ele tinham essa situação para pegar. E eram mais essas que faziam aquelas perguntas que eu estava a falar há bocado e com quem eu falava sobre isso e que diziam: estás a dizer isso é um bocado mau e não sei o quê. Não, porque eu chego ao pé dele e vou-lhe dizer também o que todos a dizer aqui. E eles não diziam isso. Eles falavam atrás, à frente, somos todos muito amigos, não sei o quê, mas não era só fachada. Tanto que eu dali da escola, em concreto, que eu sei mesmo, só a Ancoque, que é uma amiga nossa, que é a Bia, é que eu sei que continuam a falar na boa e sempre falou e continua a falar. Isso. Também não me lembro de mais ninguém. Pode haver, mas eu não me lembro. Estuda e não para, estuda. Até que pronto, chegou ali ao final do 12º ano que aquilo descambou totalmente. Não era a pessoa que eu tinha conhecido antes. Estava completamente noutra. Lá está, se calhar foi aí que ele percebeu que queria mudar, mas nunca falou com ninguém. Estava com umas atitudes estranhas, depois a gente foi para estágio. No estágio ele estava no sítio, eu estava noutro. Raramente falávamos, só pela ajuda de papos e cenas de género. E aí percebi que algo não estava bem, porque falava com uma professora minha que vinha contar cenas que eu dizia que esse não podia ser o Isaac que eu conhecia há uns tempos atrás. E estava bem na dúvida o que é que se andava a passar. E pronto, aí é que eu achei que alguma coisa não estava a correr bem e deve ter sido aí que ele percebeu que queria tomar uma atitude e queria mudar, ou não sei o que é que ia na cabeça dele naquela altura. Mas foi estranho. De sair de Lisboa, sim. Ele sempre disse que queria ir para a faculdade e ficava bem chateado quando as notas não eram o que ele queria ou que não correspondiam àquilo que ele estava à espera, porque ele sempre quis ir para o Porto, queria estudar para o Porto. A cena dele era mesmo sair daqui, mas pronto. Mas agora acho que ele está cá, está num sítio que gosta, está a estudar o que gosta e acho que está bem. Eu comigo não o achava muito reservado, até porque era eu que às vezes percebia que alguma coisa não estava bem e picava. Eu tipo, vá, fala, diz lá o que é que se passa, não sei o quê. E às vezes ele chegava ao ponto de dizer, agarrava-se a mim e chorar. Sem dizer porquê. Eu às vezes dizia e eu aí, pronto, ok, vamos falar sobre isso, não fiques assim, vamos tentar, eu vou-te ajudar, vamos tentar resolver. Porque ele no secundário não estava com a nossa turma, como eu estava a dizer há bocado. Dava-se mais comigo e depois com aquela rapariga com quem teve. Tanto que depois o pessoal da turma aquilo não tinha assim um bom ambiente. E às vezes ele ia-se bastante abaixo por isso, porque ele não tinha culpa de ter as notas que tinha. Eu via-o a estudar, ele quase não estudava, mas havia muitas coisas que ele ia lá pela lógica e eu tinha mais dificuldade. E ele ajudava-me bastante. E houve situações em que eu também comecei a estudar um pouco como ele e vi que dava resultado. Mas eu acho que ele às vezes se agarrava demasiado aos livros, ou seja o que for, para se abstrair de todo o resto. É um escape para ele. Situações em casa, lá na escola, lá por causa dos stresses que tinha com a da rapariga, dos stresses que havia com a nossa turma, daquilo que eu sei.
Houve uma vez que ele até deu um soco a um porque eu também já estava quase a bater nele e ele foi primeiro e pronto. Porque já ninguém aturava o Sr. João Madalena, que estava sempre em cima dele, sempre a comentar tudo e mais alguma coisa que ele fazia uma coisa mal, caía-lhe tudo em cima. Por exemplo, se ele num trabalho não tivesse um 15 ou um 16, ou seja o que for, começava a dizer, pois, o menino preferido não está a responder às expectativas, não sei o quê. Mandavam sempre aquela boquinha que é um bocado chata. E já nem sei o porquê naquela aula, estávamos todos na palhaçada e caíram em cima dele. E eu na altura fiquei calada a ver o que é que ia acontecer, até porque ele não estava ao pé de mim. E do nada só o vejo a virar e dar um soco no Madalena e pronto. E aí a professora não fez nada com o Isaac, porque viu que ele perdeu um pouco a razão quando se virou a ele, mas também percebeu porque já o conhecia, o Madalena, e sabia a pessoa chata que ele é e que está sempre a saturar uma pessoa, já ninguém o aguenta. Só que lá está, ele leva tudo na brincadeira. É poucas as vezes que eu me chatei mesmo a sério com alguma boca que me manda ou com alguma situação. Ele já não, ele levava quase tudo a peito e era isso que eu lhe dizia quando ele se passava. Leva isso na desportiva, não o leves tão a sério, não dês tanta importância. Mas ele dava muita importância às vezes às coisas que eles diziam. E isso, para ele, foi um bocado mau. Da turma, devem saber agora por causa do Insta e do Face, porque também há pessoas lá na escola que já sabem e que também há uma pessoa lá na escola que também é, ou que está em processo, mas nem sei qual foi a reação dele, porque na altura já não estávamos juntos quando isso aconteceu. Já tinha acabado a escola, ele já estava na vida dele, já estávamos todos em vidas separadas. Eu acho que ele na faculdade sempre se sentiu bem, porque já foi com aquela personagem, pronto, já foi como ele queria, já foi como o Isaac. Já se apresentou como ele gostava de ser apresentado, se calhar mais cedo. Por isso eu acho que ele na faculdade aí sempre esteve bem. E no secundário já não foi tanto assim. E ele estava deserto para acabar o secundário e ir para a faculdade ou outra coisa qualquer, para sair dali. Eu senti que ele estava muito preso. E é algo que já não sentes hoje? Agora já não. Agora sinto que ele está bem. E que diverte e tens amigos dele e que se calhar são pessoas que agora sim realmente têm amigos. O que eu gostei mais foi o facto lá está, da gente ser afastado, mas quando nos voltámos a falar manteve-se tudo igual. A única diferença é que agora era o Isaac, mais nada.